Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lúcio, sou professor de Sociologia do EGABA. Estou aqui para dar aquelas dicas do que vocês mais votaram, né? E quem ganhou foi os movimentos sociais. Então, turma, em relação à prova do Enem, a prova do Enem é sim uma prova que cobra bastante coisas em relação aos movimentos sociais. Aqui, esses conceitos, eles são extremamente amplos. Já de se observar desde a definição do que é um movimento social. Então, você tem aí vários teóricos que vão contribuir para categorizar o conceito de um movimento social. Eu costumo dizer que a forma mais fácil para vocês não errarem é trabalhar com uma tríade de 3 conceitos. Quais são elas? Todo movimento social possui uma ideologia. O que significa ideologia? Aqui vale o destaque que o conceito de ideologia para os movimentos sociais não são iguais, por exemplo, ao conceito de ideologia para Marx. Isso é até interessante porque a gente pode até mesmo refrescar a memória do conceito de ideologia para Marx. O conceito de ideologia em Marx ele tem um caráter negativo, isto é, ideologia acaba sendo associada a uma forma de uma falsa consciência, uma consciência que tem como mérito estruturar uma forma de dominação. No caso dos movimentos sociais, isso não é o mesmo. O conceito de ideologia para os movimentos sociais é dentro de uma visão, de uma leitura, de uma compreensão sobre o mundo. Então, as ideologias, elas são mecanismos pelos quais os movimentos sociais, eles interpretam a realidade. Pode aparecer aí a ideia do status quo. Como o movimento, ele compreende o status quo. Lembrando que status quo vem do latim status, situação que está em vigor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Os movimentos feministas, porque não é movimento feminista, né, no singular, são movimentos feministas, a gente poderia aqui falar das gerações feministas. Se a gente quiser resumir, simplificar, a sua base ideológica é qual? Como as mulheres, elas leem a realidade posta? Em geral, de uma forma bem reducionista, há uma compreensão de uma desigualdade entre gêneros. Uma relação pelo qual as mulheres conseguem visualizar que elas não possuem os mesmos direitos do que os homens. Qual é a ideologia do movimento ecológico? Que também está errado, não é movimento ecológico, são movimentos ecológicos. Então, se eu quiser simplificar, resumir, a base ideológica de qualquer movimento ecológico, em tese, é a compreensão de uma degradação do espaço físico, seja da fauna, seja da flora, né? Sejam de rios, de mares, etc. Então, você tem sempre uma leitura, uma certa compreensão. Por exemplo, por último aqui, qual é, novamente reduzindo, a ideologia do movimento negro, que também não é movimento, são movimentos negros, né? Mas, de um certo aspecto, o movimento negro, de forma geral, é aquela visão de que os negros também não têm o mesmo processo de acesso a direitos do que homens brancos, por exemplo. Então, aí você tem o que a gente chama de ideologia, como o movimento ele lê a realidade. O MST, por exemplo, ele vai compreender que no Brasil nunca houve uma reforma agrária, que o Brasil ele foi estruturado por via de capitanias hereditárias, pelo latifúndio, pela monocultura. Então, o movimento dos trabalhadores sem terra, eles vão lutar pela distribuição de terras. Beleza, essa é a sua compreensão ideológica. Segunda característica, a organização. Aqui não existe uma estrutura necessariamente, mas vamos lá, organização. A organização diz respeito às suas estruturas internas. Então, eu sempre digo o seguinte, todo movimento social, ele é coletivo. Não existe a possibilidade do movimento social e eu mesmo. Então, o movimento ele implica numa coletividade. Essa coletividade ela precisa se organizar, um mínimo grau de organização. É aqui que se definem cargos e funções, aqui que se definem papéis dentro do coletivo. Lembrando que essa organização ela pode ser tanto vertical, o que significa vertical? Hierarquizada, cargos muito bem definidos, quando, por exemplo, você vai estudar o movimento operário europeu, lá desde o ludismo, o cartismo e aí todo esse processo, você vai ver que, em geral, esses movimentos eles têm muito mais ênfase na verticalidade dos indivíduos. Há uma cúpula de gestores, tesoureiros, aqueles que organizam, aqueles que panfletam. Então, isso era muito bem estruturado.
Hoje, os novos movimentos sociais, principalmente os novos, movimento feminista, movimento negro, LGBT, movimento ambiental, movimento indígena, esses movimentos sociais, movimento estudantil, eles tendem a se organizar de uma forma mais horizontalizada. E aí vale o destaque a internet, né, as redes sociais, as plataformas digitais. Isso porque essas plataformas, elas possibilitam novos arranjos. Eu não preciso de uma sede fixa, eu posso me organizar por via dessas redes. As pessoas, elas possuem muito maior liberdade de dar ideias, sugestões, o movimento ele pode acontecer em mais de um local ao mesmo tempo. Então, isso tudo ajuda a um certo aspecto de flexibilização desses movimentos sociais, de organização interna, vamos falar assim. E por último, o movimento social, além de ter uma ideologia, uma organização, ele conta com projetos. Os projetos são aqui que são definidos seus agentes opositores, né? Que são definidas aqui as pautas coletivas, que são definidos aqui os planos de ações. Então, todo movimento social, além de se estruturar internamente, além de ter uma visão ideológica sobre a realidade posta, vai lutar sobre essa realidade, vai lutar em relação ao que eu quero transformar. E aí, cada movimento tem as suas peculiaridades, as suas especificidades. Bem rápido aqui, não dá para falar de todos os movimentos sociais, né? Mas eu vou falar aqui daqueles que o Enem mais cobrou até hoje. Vale o destaque ao movimento negro. E aí, quando a gente fala do movimento negro, a gente pode lembrar, desde o século XX, década de 50, 60, nos Estados Unidos, haviam ali um apartheid racial, haviam leis de segregações raciais, Jim Crow, né? Lembra lá das suas aulas de história, então bebedouros de brancos, bebedouros de negros, escolas de brancos, escolas de negros. A última questão que eu me lembro que caiu foi em 2018, com a questão da Rosa Parks, que se nega a ceder o assento no ônibus, e aí você tem a questão racial aí no meio. Em geral, eles vão te perguntar quais são os direitos que o movimento negro reivindicam, entre outras coisas, direitos civis. Então, lembra lá dos direitos civis, e aí você pode estar lembrando aí do direito de ir e vir. Os negros, eles tinham esse direito assegurado? Eles podiam transitar em qualquer lugar? Você sabe que não. Então, lembra aí dos direitos civis em geral, eles vão atrelar a causa do movimento negro a essa pauta. Brasil, movimento negro aqui já tem um outro caráter, né? Vale o destaque da década de 80, o Brasil demora um pouco para explodir os novos movimentos sociais, isso porque, se a gente lembrar, a década de 60, 70, o Brasil está em meio a uma ditadura, então muito mais difícil as pessoas se organizarem. No caso da década de 80, você tem um tom associado à redemocratização do nosso país, e aí não só o movimento negro tem a sua força, como o movimento sindical, o novo sindicalismo, né? O movimento estudantil, entre outros, mas aqui eu quero discutir a questão negra no Brasil. A questão negra no Brasil traz aí uma questão que o Brasil ele é formado a partir dos seus primeiros anos por meio do trabalho escravista, né? É preciso que vocês entendam que os negros vieram para cá como mercadorias, né? Humanos feitos de mercadorias e, consequentemente, ocupando as piores posições sociais do nosso extrato social, né? Da nossa pirâmide, eles ocupariam, né, o campo mais baixo. Isso me mostra que, pós a abolição da escravidão, que foi também de cima para baixo, num campo oficial, né? Aparece a Lei Áurea como sendo uma dádiva de um coração bondoso de uma branca, cedendo aquilo que os negros tanto desejavam, que era a alforria, quando, na verdade, você acaba jogando para debaixo do tapete toda uma série de lutas que o movimento negro brasileiro vai resgatar. Então, por isso que quando a gente está estudando o movimento negro brasileiro, você tem aí líderes negros que são muito importantes para a gente entender todas as pautas de lutas, como, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, que vai ser, inclusive, usado como fonte de determinação do dia 20 de novembro, que é o dia que ficou conhecido oficialmente como a morte de Zumbi dos Palmares, né? No estado de Alagoas, na Serra da Barriga, você tem ali o maior quilombo, né, conhecido na história do nosso país e que se viu como um resgate simbólico de uma resistência, né? De uma resistência contra todo o processo escravista, contra todo um processo de violência, de açoite. Então o movimento negro ele traz isso. Vale o destaque também de outros grandes intelectuais que contribuíram muito para a pauta racial no Brasil, como, por exemplo, Florestan Fernandes, que nos anos 60 e 70 vai trazer todo um debate sobre a situação do negro, a posição ocupada por eles, denunciando, por exemplo, o que ele vai chamar de um mito da democracia racial, né? Se fala tanto aqui no Brasil de uma cordialidade, de um convívio harmônico entre brancos, índios e negros, e o Florestan vai colocar
o nosso dedo na ferida, vai dizer, ó, esse conceito de democracia racial não passa de uma fábula, não passa de um mito. Isso porque no Brasil, embora nós tenhamos um processo de miscigenação, isso não foi capaz de eliminar todo o nosso preconceito, toda a nossa violência, né? Não se esqueçam que, inclusive, no pós-abolição da escravidão, esses negros eles foram marginalizados, né? Então eles não foram inseridos na sociedade brasileira. Houve um processo de branqueamento da população, né? Um processo de elitização, houve um processo de uma eugenia social. Não se esqueçam, inclusive, no Rio de Janeiro, dos cortiços que foram simplesmente varridos, cortiços, casas coletivas, abrigos coletivos que em sua maioria ocupavam-se de afro-brasileiros ou simplesmente pessoas de setores populares da sociedade civil. Dito isso, para a gente caminhar aqui para o nosso fechamento, né, vale o destaque também do movimento feminista. Se vocês pegarem aí, turma, as provas do Enem já caiu Simone de Beauvoir, a questão da mulher, né, a questão do gênero, né, lembre, né, que no caso das mulheres aí, você tem uma desigualdade que se expressa na casa, né, as funções da casa, o ambiente do privado. Se a gente voltar lá na Grécia Antiga, a gente sabe que as mulheres não eram vistas como cidadãs. Cidadão era homem, sobretudo, proprietário de terras, não estrangeiro, maior de 21 anos. As mulheres elas não eram reconhecidas, elas não participavam da vida pública. Elas ficavam restritas no ambiente da casa, que a gente pode chamar isso de um ambiente da reprodução, o ambiente reprodutivo. Então, já atualizando a questão, quando você pega as mulheres também da geração dos anos 60, todos vocês devem se lembrar da queima do sutiã como um ato de protesto. Você tem ali toda uma série de pautas que vai da questão do corpo da mulher, né, da questão da sua liberdade sexual, lembrando que nós estamos inseridos no meio de uma sociedade machista, patriarcalista, no qual a mulher muitas vezes é associada como apenas um objeto sexual, como apenas esse corpo reprodutor, além de uma desigualdade no campo do mundo do trabalho. É preciso que a gente entenda que, inclusive, as mulheres aí já dos anos 60 já tinham passado pela Segunda Guerra Mundial, lembrando que nos Estados Unidos as mulheres foram usadas durante a Segunda Guerra Mundial na produção de armamentos. E aí você tem uma situação totalmente desigual. Embora muitas mulheres já estavam se inserindo no mercado de trabalho, elas continuavam realizando as suas funções domésticas, papéis sociais atribuídos ao gênero feminino, que é a ideia de limpar, fazer comida, né? Então, papéis associados ao gênero feminino. Então, aqui vale o destaque, atualizando já para os dias atuais, né? É estranho falar isso, mas é importante vocês perceberem que essas pautas não desapareceram. Hoje se fala de uma dupla jornada de trabalho, se fala de uma tripla jornada de trabalho, se fala de uma desigualdade salarial. Em média, as mulheres recebem em torno de 20% a menos do que os homens. Dependendo das profissões, essa disparidade ela é muito maior. Há setores que ultrapassam 30% de mesmas funções sendo realizadas. Além disso, né, a questão da própria política, mais recentemente nós vimos aí, né, o próprio TSE determinando cotas para os partidos políticos terem suas candidaturas femininas. Então tudo isso envolve um ambiente de muita luta, de muito protesto. O Enem ele está atento em relação a isso, né? Infelizmente não dá para eu falar de todos os movimentos sociais, mas estão aqui aqueles que historicamente foram os mais cobrados do Enem. E eu desejo para vocês uma excelente prova, espero ter ajudado e até mais, pessoal.